Transformando o sofrimento em alegria. Siri Prembaba, parte 3, capítulo 12. Espiritualidade e sexo. Eu vejo que, para muitos, sexualidade e espiritualidade são expressões antagônicas, que não se podem unir nem mesmo no plano dos conceitos. A espiritualidade é a união, significa a integração de todas as partes, inclusive dos aspectos sexual. Sexo é a semente, o amor é a flor e a compaixão é o perfume da flor. Se você condena a semente, não haverá flor, muito menos perfume. Infelizmente, no atual estágio da humanidade, a semente ainda é condenada. É preciso liberar a semente do sexo para que floresça a consciência amorosa, porque tanto ansiamos. Se você tem dificuldade de se unir ao outro, significa que existe desunião dentro de você. Uma pessoa que atinge a meta final da espiritualidade não carrega partes separadas. Então, por que existe essa acirrada separação entre espiritualidade e sexualidade? O que acontece é que tudo aquilo que existe na psique humana se manifesta na expressão sexual. Tudo aquilo que você não quer encarar, enfrentar ou admitir a respeito de si mesmo se expressa através do sexo. Sua expressão sexual manifesta o que é não sexual na sua psique. Por exemplo, você negou uma culpa e está se punindo para isso. Se há culpa, há autopunição. Mas ainda não pode encarar isso. Então, inevitavelmente, encontrará um parceiro para punir você através da agressividade, da humilhação ou da rejeição. O fato é que você acha que precisa ser punido. Compreenda isso como um sinal que vem do seu mundo interior, indicando que precisa ser curado. Essa é uma pista para você se localizar na sua jornada evolutiva. Não há melhor instrumento de aferição da sua maturidade espiritual do que a sua expressão sexual. Você facilmente pode se enganar achando que é uma pessoa muito evoluída. A mente é muito astuta. Se existe desejo de humilhar ou ser humilhado, ainda existem pontos de ódio no sistema. Ainda existe uma maldade que, muitas vezes, você mascara com a mais profunda bondade e a mais elevada iluminação. Costumo dar o exemplo de um aluno meu que se achava bastante iluminado. Ele já havia experienciado Samadhi, um estado de expansão da consciência no qual se experimenta uma profunda quietude mental. Mas não podia se relacionar com nenhuma mulher, porque quando se apaixonava, sentia vontade de matar a companheira. A paixão acordava nele um ódio que vinha das profundezas. Ele não podia lidar com isso, pois era completamente irracional. Como ele mantinha essa dicotomia? Se enganando, dizendo a si mesmo que havia transcendido o sexo, mas na verdade ele estava fugindo de si mesmo, ao evitar o relacionamento afetivo sexual. É possível medir o quanto de ódio ainda existe no sistema, observando o quanto ainda queremos possuir e dominar o outro. Essa é uma forma de ver se você está enganando. Por trás da máscara do amoroso, há um dominador que precisa de um escravo. A possessividade e egoísmo disfarçada de amor. Você não quer alguém para amar, você quer um escravo para satisfazer os seus caprichos. Você ama, mas se o outro sai 1 centímetro da linha, a bela se transforma em fera. Todo o amor desaparece e o ódio emerge do lago negro. Quando o ódio vem à tona depois de muito tempo de repressão, como no exemplo que dei, pode gerar bastante problema. Este aluno até hoje sente ódio de mim e não pode nem ouvir meu nome. Ele queria se iluminar e veio me pedir para que eu desse a iluminação a ele. Eu disse, abre aspas, sim, mas você precisa purificar o seu sistema, fecha aspas. Eu vi que ele precisava de uma namorada, então disse para ele encontrar uma. E foi o que ele fez. Com isso, o ódio veio à tona e ele passou a dizer que eu fui uma catástrofe na vida dele.
Vai demorar alguns anos para ele filtrar todo esse ódio. Ele foi massacrado pela mãe e pela irmã na infância e sente muito ódio das mulheres. Ele pode se iluminar, porque tem potencial para isso, mas inevitavelmente terá que purificar o ódio. Iluminação é unidade. Você não pode se iluminar estando separado. Quanto mais maduro você se torna, mais unido ao outro você fica. Você se une a tudo e a todos. Subtítulo: Sexo e a sombra. A sexualidade é tão temida porque a corrente sexual traz à tona aspectos sombrios da nossa personalidade que ainda não foram integrados. Por conta disso, a energia sexual pode ser o canal para a mais profunda brutalidade, crueldade e animalidade. Em nome dela, machucamos, humilhamos, buscamos obter poder sobre o outro. Tentamos até destruir a nós mesmos. Não é por acaso que muitas religiões tentam conter a energia sexual. Optou-se por conter a sexualidade para permitir que algum fluxo de energia espiritual brotasse. Quando gentileza e respeito não são valorizados, quando os outros seres humanos não têm condições psíquicas para elaborar e integrar o desvio de energia vital que chamamos de maldade, a sexualidade acaba reprimida em uma tentativa frustrada de evitar o sofrimento e a violência. Na maioria das culturas atuais, já não nos matamos tão facilmente, mas continuamos a nos ferir ainda que às vezes sutilmente. Os Hashans, abre parênteses, comunidades espirituais, fecha parênteses, e nos lugares sagrados onde a energia espiritual é ancorada, o sexo foi proibido por séculos, justamente porque acabava trazendo à tona toda a bestialidade negada. Somente agora, quando a humanidade encontra-se um pouco mais madura para encarar a sombra, estão sendo estabelecidos os alicerces de uma nova era, em que não existe separação de absolutamente nada. A culpa em relação ao sexo deve-se à maldade que se expressa através dele e ao desejo de obter poder sobre o outro para humilhá-lo e rebaixá-lo. A sombra negada contamina a energia sexual e nos impede de assumir responsabilidade sobre esses aspectos que consideramos negativos. Em algum nível, você já tem consciência de que, ao mover-se em direção a uma poderosa força, inevitavelmente virão à tona sentimentos negativos. Com isso, você não se permite sentir o que, por sua vez, acaba aumentando o desejo. Então, para poder desfrutar dessa força, sem precisar entrar em contato com suas verdades íntimas, que o outro insiste em revelar, você distorce o sexo. É daí que vem a pornografia e uma série de desvios que são criados para tentar satisfazer o impulso frenético. Esse desespero nasce da negação. Todo ser humano carrega este conflito. Até mesmo pessoas muito evoluídas carregam culpa de sentir prazer, porque, por trás deste prazer, existe um ódio não conhecido, não identificado, não integrado. Toda desconfiança entre os parceiros é causada pela inconsciência sobre a sombra. Como não consegue enxergar a própria sombra, você vê a sombra somente do outro. Por exemplo, você carrega o desejo de ter vários parceiros, mas negam esse desejo. Inevitavelmente, você começa a projetar isso no outro e a desconfiar que ele vai traí-lo. Eu não estou dizendo que o outro não possa também ter o mesmo desejo, mas isto é o problema dele. O que eu quero dizer é que você se distrai muito olhando para o outro só porque não olha para si mesmo. Se você não prestar atenção nas suas tendências sexuais, não terá chance de compreender a mensagem que a vida tem para lhe dar e continuará negando os sentimentos negados. Ficará assim, preso a um ciclo vicioso do amor imaturo que faz você repetir as discussões, os fracassos profissionais ou mesmo sua incapacidade de meditar. As repetições acontecem sem que você possa controlá-las. Subtítulo: Sexo e Intimidade.
A sexualidade pode e deve ser uma expressão de espiritualidade. Existe conflito entre sexualidade e espiritualidade. A sexualidade é um caminho para o amor. Em algum momento, o sexo será transformado em amor. Então, não só a sensação de separação acabará, mas também toda a dualidade. O dois se transformará em um. A sexualidade sagrada é o caminho para o verdadeiro Brahmacharya, palavra em sânscrito que significa ir além de Deus, e que, em alguns contextos religiosos, se refere à abstinência sexual como prática espiritual, quando o ser humano entrega a si mesmo as polaridades masculina e feminina e pode transmutar essa energia em pura vitalidade. Para alcançar o sagrado desejo da relação, o caminho para a cura está na intimidade e na revelação ao outro. Este é o principal ensinamento do Tantra, para a preciosa filosofia cujo significado se encontra hoje tão distorcido. Em sua origem, o Tantra ensina que a libertação está na abertura e na intimidade, na relação sexual. Se você quer se relacionar, o que vai ajudá-lo é olhar nos olhos do seu companheiro ou companheira, procurar respirar junto com ele ou com ela. Enfim, conectar-se profundamente, retirar as máscaras, se revelar e acolher a relação do outro. É assim que você sai da superfície e se move em direção ao centro. Quando os centros se encontram, algo mágico acontece. O tempo desaparece e você deixa de querer chegar a qualquer lugar. Naturalmente, a relação sexual transforma em um ritual. Você é realmente arrebatado pela força do amor. Os muros de separação caem e o masculino e o feminino se fundem, formando um círculo. Então a energia começa a se mover para dentro e para cima. O orgasmo acontece em um nível diferente e você começa a ter vislumbres daquilo que é eterno em cada um. Mas, para isso, a relação deve ser renovada a cada dia, a cada encontro. Não tem fim. É uma forma mais objetiva de transformar em devoção a luxúria, que é a distorção da energia sexual. Subtítulo: Os sintomas de uma relação doente. O processo começa a partir da identificação e aceitação dos sentimentos negativos que a relação desperta em você. Ansiedade, depressão, irritação, raiva, não importa. Qualquer conflito repetitivo na relação, ou até mesmo a falta de relação, pode ser um sintoma do que se passa dentro de você. Quando digo falta de relação, não me refiro a uma escolha madura de ficar só, mas ao isolamento e ao medo de se relacionar. O medo de quem quer ficar escondido do mundo. O convite é para mergulhar em si mesmo. Eu sei que você tem medo. Medo do escuro, medo da solidão, medo de encarar a própria sombra. Mas quando se dispõe a olhar, você percebe que este mesmo olhar é como um raio de luz que dissolve a escuridão. Quando aceita, você se desidentifica. É preciso querer aceitar. A natureza não dá saltos. Não pense que você pode driblar Deus e chegar ao céu fragmentado, cheio de partes que você condena por considerar que são maldades suas. Eu sempre digo que a porta do céu é estreita, só deixa passar um. Se você chegar lá com os eus que carrega, serão todos barrados no baile. Permita que essa mensagem ressoe dentro de você. Deixe-a ecoar, deixe-a chacoalhar você por dentro. Isso vai acordá-lo.